Olá, bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de comédia chamado Mimadinhos. Alerta de spoilers a seguir. O viúvo Francis Bartek é um milionário de ascendência polonesa que veio para a França e ficou rico trabalhando no ramo de construção civil. Agora, vivendo em Mônaco, eles têm 3 filhos, Felipe, Alexandre e Stella. Nenhum deles trabalha, eles vivem do dinheiro do pai e são incrivelmente mimados. Alexandre continua faltando às aulas para dormir com mulheres de todas as idades, Stella passa o dia inteiro fazendo compras e Felipe continua com péssimas ideias para seus projetos e continua abandonando as tarefas da empresa para ir às festas. Todos eles são terrivelmente rudes, os empregados da casa e da empresa. Uma manhã, Felipe chega ao escritório de Francis com uma ideia muito idiota: contratar pessoas para amaciar seus sapatos antes de usá-los. Francis, que não consegue repreender seus filhos de forma alguma desde que a mãe deles morreu, diz que vai pensar no assunto, mas seu sócio e amigo íntimo, Ferrúcio, fala sobre o quanto esta ideia é ridícula. Felipe parte depois que Francis lhe dá um pacote para entregar em nome da empresa, e Ferrúcio o repreende por não ser mais rígido com seus filhos. A desculpa da morte de sua mãe não é mais suficiente, já se passaram 15 anos e agora eles já são adultos. Enquanto isso, na mansão Bartek, a festa de aniversário de Stella já começou. Seu preguiçoso namorado argentino, Juan Carlos, conta aos convidados histórias da sua terra enquanto declara seu amor por Stella, mas ela está cada vez mais irritada porque o seu suco ainda não chegou. Ela vai à cozinha para gritar com os garçons e é interrompida por Matias, um velho conhecido dela que está trabalhando com o serviço de catering. Stella não hesita em dizer que só está feliz em vê-lo porque ele vai trabalhar para ela a noite toda. Francis passa algum tempo em seu escritório em casa antes de entrar na festa, conversando com o retrato de sua esposa enquanto se pergunta onde foi que ele errou e se ofende quando sua governanta, Marguerite, diz que ele está deprimido. Ele finalmente sai da sala quando houve uma agitação lá fora e encontra Juan Carlos destruindo uma garrafa de champanhe vintage ao tentar abri-la com uma bola de golfe. Obviamente ele falhou, mas ao invés de aceitar a responsabilidade, ele culpa o garçom que estava segurando a garrafa. Depois disso, ele e Stella pedem para falar com ele em particular. Então ele os leva de volta ao seu escritório e os escuta enquanto limpa sua caçadeira. Francis, obviamente, não aprova Juan Carlos e o avisa sobre isso quando ouve que ele quer se casar com Stella. Também ressaltando que Juan Carlos estará usando o dinheiro de Francis ao invés do que ele supostamente tem na Argentina. Stella se irrita e lembra a Francis que ele sempre foi um pai ausente. Então ela não está pedindo permissão para se casar. Ela apenas está comunicando que vai fazer isso. Em seguida, o casal sai e continua a festejar. Enquanto Stella anuncia o seu noivado para toda a festa, deixando seu amigo chateado, Francis recebe uma ligação de Ferrúcio, dizendo que, como ele suspeitava, Felipe nunca fez as tarefas que lhe pediam. Ele foi mais uma vez a uma festa, como confirmado por um vídeo que ele mesmo postou nas mídias sociais. Naquele momento, o diretor da escola chega em casa pronto para matar Alexandre, não só por ele faltar às aulas, mas também por ele ter dormido com sua esposa. Alexandre aparece no topo das escadas com as 2 filhas do diretor ao seu lado, porque ele também tem dormido com elas. O diretor diz a Francis que lamenta ter aceitado seu filho em sua escola. Ele fez isso como um favor, já que Alexandre foi recusado por todas as outras instituições. Ver todos seus filhos se metendo em problemas como este é o último golpe ao estresse de Francis e seu corpo finalmente cede, o que lhe causa um ataque cardíaco. Francis acorda mais tarde no hospital, com Ferrúcio sentado ao seu lado. Seus filhos também chegam, mas ao invés de serem atenciosos, começam a discutir entre si sobre coisas bobas, fazendo com que o monitor cardíaco mostre como o coração de Francisco começa a bater mais rápido sob o estresse novamente. Ferrúcio expulsa todos eles antes de perguntar a Francis se ele acha que sua esposa ficaria orgulhosa deles. 2 meses depois, os 3 irmãos chegam a casa, desesperados para encontrar seu pai depois de descobrir que seus cartões de crédito e celulares foram bloqueados e que também não há mais Wi-Fi na casa. Naquele momento, um grupo de policiais chega e começa a cercar a casa e levar seus carros, alegando que tem um mandado de busca. Francis aparece com sua espingarda na mão e diz a seus filhos para segui-lo para que possam sair da casa. E quando eles chegam à estrada, ele ameaça um motorista aleatório para roubar um carro e levar sua família para fora daquela área. Quando eles estão fora de vista, Ferrúcio aparece ao lado do motorista e lhe paga pelo seu serviço. Ao dirigir para Marsella, onde estarão seguros, Francis explica que a empresa está em apuros depois de alguns fundos terem sido desviados indevidamente. Por isso, suas contas foram congeladas e agora eles estão sendo procurados pela justiça por fraude. O suspeito mais provável é Ferrúcio, que desapareceu na noite anterior. Francis não quer que eles falem com ninguém sobre isso, até que tudo seja resolvido. Então, ele pega seus celulares e os joga na rua, o que também os ajuda a não serem rastreados. Quando chegam a Marsella, os irmãos ficam horrorizados com a vida humilde da classe média e classe média baixa. O seu nojo piora quando seu pai os leva para o lugar onde ficarão, sua antiga casa de infância. Muitas das lâmpadas não funcionam e eles terão que dividir a cama, mas por enquanto ela será suficiente. Enquanto tem pão frito para o jantar, Francis informa aos filhos que eles terão que arranjar um emprego para que possam sobreviver. No dia seguinte, Francis o acorda às 6 da manhã para que possam começar
começar a procurar emprego enquanto ele fica na casa resolvendo todos os problemas, porque ele não pode ir lá fora, já que a polícia pode reconhecê-lo. Como ele os alimentou toda a vida, agora é a vez deles. Se preparar para sair também é bastante complicado. A água que sai da torneira está suja e o lavatório está bem ali do lado do banheiro, sem uma porta no meio. Então Stella apenas joga perfume em si mesma enquanto observa Felipe se aliviar sem papel higiênico para se limpar quando terminar. Alexandre tenta sua sorte em uma obra, roubando o almoço de alguns trabalhadores que o expulsam e o mandam falar com o chefe deles se ele quiser mesmo trabalhar. Stella pede um telefone emprestado a um homem nas ruas e, contra a vontade de seu pai, ela liga para Juan Carlos para dizer que está de férias com sua família, consumindo todos os minutos do telefone do homem. Felipe vai ver um amigo dele que sempre apoiou suas ideias para pedir a ele algum dinheiro para financiá-las, mas seu amigo finalmente admite que ele acha que suas ideias são tão estúpidas e ele apenas as bancou para ter algo engraçado para contar aos seus amigos. Algumas horas depois, tanto o Alexandre como Felipe voltam para casa sem emprego, e o mesmo acontece com Stella, embora ela carregue consigo algumas bolsas e roupas caras. Acontece que ela conseguiu o dinheiro vendendo o relógio de Felipe, mas ao invés de comprar comida, ela foi às compras. Os irmãos começam a discutir e, como vingança, Felipe derrama sabão sobre as suas novas roupas. Então eles são interrompidos pela chegada repentina de Margarita e Matias, que Stella convidou. Ela lhes trouxe algumas toalhas e roupas, e Matias diz a Stella que ela pode vir ao restaurante onde ele trabalha para uma entrevista. Marguerite também tenta dar a eles algumas de suas economias, mas Francis recusa a oferta e diz a ela para ir embora, depois de fazer sua promessa de não contar a ninguém sobre os problemas da família. No dia seguinte, Stella vai ao restaurante e é contratada para trabalhar como garçonete. Ela tem alguns problemas para equilibrar a bandeja e deixa cair coisas sem querer, mas aceita lavar os pratos e ajudar a limpar os peixes sem reclamar. Os clientes deixam a louça e ela leva um tempo para aprender qual mesa é qual e para receber pedidos de várias pessoas com rapidez. Enquanto isso, Felipe vai a uma agência de empregos. O balconista fica chocado ao saber que ele ainda não tem experiência ou qualificações e pede um cargo de gerência sênior, com um salário bastante alto e um carro da empresa, além de um bom advogado, porque ele está em apuros com a polícia. Depois de convencê-lo a baixar suas expectativas salariais, o escrivão consegue um emprego como motorista de mototáxi, o que é bem difícil para ele por causa de seu peso. Como ele é lento na moto, todos os seus clientes acabam sendo roubados pelo seu motorista rival, o Malek. Ferrúcio visita secretamente Francis. Ele traz alguns vinhos e lagostas caros, e Francis, a princípio, não quer tocar para não ser injusto com seus filhos. Mas no fim, ele acaba cedendo e aproveita o banquete. Quando Francis menciona que vai se manter ocupado consertando a casa, Ferrúcio se pergunta se ele realmente está fazendo isso apenas para o bem dos filhos. De repente, ele ouve alguns ruídos vindo da casa e agarra uma caçadeira para investigar. Então descobre que, em vez de Alexandre ter ido procurar emprego, ele ficou dormindo o dia todo. Francis rapidamente manda Ferrúcio embora e tenta limpar os pratos antes que seu filho os veja, mas é tarde demais. Alexandre o encontra e reconhece a casca da lagosta. Pensando rapidamente em uma desculpa, Francis lhe diz que ele pescou a lagosta e Alexandre acredita nisso, dizendo que a natureza sempre proporciona coisas boas. No final do dia, Felipe e Stella trazem algum dinheiro para casa, que Francis divide em dinheiro para comida e conserto da casa. Quando eles ouvem que a única coisa que Alexandre fez durante todo o dia foi dormir, eles ficam irritados e não dividem o jantar com ele. Então Alexandre diz que não precisa deles e sai em busca de maçãs, bagas e outras frutas dos arbustos e árvores ao redor da casa. Mas todas as coisas que ele come acabam o deixando doente. No dia seguinte, Francis diz a Alexandre que ele pode ganhar sua parte ajudando a consertar a casa. Ele se pergunta por que Francis nunca a vendeu, considerando que eles não a usaram antes disso, mas Francis apenas responde que ela tem um valor sentimental. No restaurante, Stella discute com o cliente depois que o homem é incrivelmente rude com ela, porque faltava um ingrediente em seu prato. Ela fica bastante chateada quando vai à cozinha e pensa em desistir, mas Matias aponta que é assim que ela sempre tratou os garçons também. Portanto, ela não deve se surpreender de receber o mesmo tratamento em troca. Stella aprende a abrir os olhos para a realidade e decide ficar e ser humilde. Então Matias a recompensa, mostrando o que eles fazem aos clientes rudes: cospem em sua comida. Depois disso, Stella começa a trabalhar duro, limpando pisos e lavando pratos conforme necessário. À noite, após o jantar, os irmãos começam a discutir sobre quem vai lavar a louça, e Felipe menciona acidentalmente que Stella costumava ser anoréxica. Francis fica chocado com esta notícia e se pergunta por que ela não veio até ele para pedir ajuda. Então os irmãos apontam que ele sempre foi um pai ausente. Então eles mencionam todas as coisas das quais ele não participou porque estava ocupado trabalhando. Stella costumava vomitar até perder 10 quilos. Alexandre passou uma noite na prisão quando a polícia o encontrou com maconha. Felipe passou 2 semanas no hospital com peritonite e seu pai nunca o visitou porque ele estava no Japão e não cancelou sua viagem de negócios. Mas eles sabem que sua mãe não teria hesitado em ir até lá de avião para vê-lo. Sentindo-se como se estivesse sendo julgado, Francis deixa a sala enquanto alega que não pode ser culpado por todos os problemas deles. No dia seguinte, Felipe finalmente se cansa de Malek roubando constantemente seus clientes e decide confrontá-lo por isso. No início, eles começam a discutir e parece que também podem acabar saindo no tapa, mas de repente descobrem seu amor mútuo por colecionadores e se tornam amigos. Enquanto isso, na casa, Alexandre conserta
conserta a canalização, o que impressiona Francisco. Quando ele pergunta como ele sabe de tudo isso, Alexandre confessa que no colegial ele e seus amigos desviaram a canalização para o chuveiro do diretor. Para isso, ele passou 2 meses estudando tutoriais de encanamento. De volta a Mônaco, Juan Carlos está dormindo com a melhor amiga de Stella, que conta os rumores sobre os problemas de dinheiro da família dela. Juan Carlos acha isso muito suspeito, porque viu Ferrúcio no clube de campo há 2 dias, então ele decide investigar. Mais tarde, Francis pede desculpas pelo pai que foi, explicando como foi difícil para ele tornar-se pai e mãe de repente, e que ele só tinha escondido deles a doença da mãe para protegê-los. Os irmãos acham que seu pai acredita que eles são mimados e burros, mas Francis promete que agora está orgulhoso deles. Então eles passam uma bela noite juntos sobre as estrelas, compartilhando uma bebida e velhas histórias de sua juventude. A família começa a se acostumar a esta nova vida juntos, fazendo tarefas e consertando a casa enquanto desfrutam da companhia um do outro. Stella se torna próxima de seus colegas de trabalho no restaurante. Malek ensina Felipe algumas dicas para ser o melhor motorista de mototáxi. Enquanto isso, eles começam a trabalhar juntos para ganhar algum dinheiro. Uma coleção de treinadores de Malek. Ferrúcio liga para Francis e diz a ele para acabar com a charada, porque Juan Carlos anda bisbilhotando, mas é tarde demais. Ele aparece na casa algumas horas depois, revelando que soube da mentira de Francis enquanto seguia Ferrúcio. Francis se oferece para pagar qualquer quantia em dinheiro em troca do silêncio de Juan Carlos, mas ele recusa a oferta, alegando que quer ajudar. Quando os irmãos chegam, Juan Carlos lhes diz que vendeu suas propriedades na Argentina para pagar as dívidas da família, e agora eles têm acesso às contas e à mansão novamente. Não querendo que seus filhos descubram que ele mentiu para lhes dar uma lição, Francis brinca com o ato de Juan Carlos e aceita voltar para Mônaco. Quando eles voltam para casa, Juan Carlos aponta agora que eles podem se casar, e Stella aceita beijá-lo, mas ela está mais hesitante desta vez. No dia seguinte, durante o café da manhã, Francis diz a Marguerite como ele se sente culpado e como está preocupado com o casamento de Stella com um homem tão mau como Juan Carlos. E Marguerite o encoraja a desabafar. Quando ele discute o assunto mais tarde com Ferrúcio, seu amigo pensa o mesmo. Então Francis aceita seu destino e decide falar com seus filhos. Juan Carlos sabe que Francis pode abrir a boca a qualquer momento, por isso leva Stella com ele para fazer o pedido. Stella não está muito contente com a ideia, mas Juan Carlos promete a ela que eles podem fazer a festa e uma comemoração apropriada mais tarde. Ao entrar, Francis liga para Stella, mas é Juan Carlos que pega o seu telefone e atende a ligação, fingindo que está tendo uma boa conversa ao invés de ouvir a gritaria furiosa de Francis. Ele desliga e diz a Stella que seu pai aprova a união deles, enquanto Francis agarra seus filhos e os leva com ele para impedir o casamento. Quem está oficializando o casamento é o vice-prefeito, que está mudo, então as coisas estão indo bem devagar. Quando a cerimônia finalmente começa, Stella descobre que o verdadeiro nome de Juan Carlos é Kevin Lepoutre. Ele inventa uma desculpa sobre o seu pai ser um refugiado que teve que mudar seu nome, e quando ele a convence a casar com ele, sua família os interrompe. Francis diz que Juan Carlos só quer o dinheiro dela, que ele não teve que vender suas propriedades e que a família nunca teve nenhum problema financeiro. Tudo isso foi uma mentira que Francis inventou para dar uma lição em seus filhos. A polícia que eles viram em sua casa naquele dia tinha sido paga por Francis. Stella bateu em Juan Carlos pelo que ele fez. Depois ela sai do quarto junto com seus irmãos, mas nenhum deles quer falar com seu pai nunca mais. 9 meses depois, Francis não tem notícias de seus filhos, exceto pelo cheque mensal que envia a eles por viverem em sua casa de infância. Mas ele nunca descontou nenhum deles e os salva em uma tigela de vidro. Depois de uma reunião de negócios com alguns clientes, Ferrúcio finge cometer um erro ao dirigir e toma uma estrada diferente que acaba levando-os para a antiga casa de Francis. Há também flores no porta-malas para ele dar a Stella, já que é seu aniversário. Na casa, os irmãos estão todos indo muito bem. Felipe e Malek estão ganhando dinheiro vendendo treinadores. Alexandre trabalha como encanador e Stella e Matias estão abrindo seu próprio restaurante juntos. Seu humor diminuiu quando Francis entra na casa e ele percebe como as coisas ficam estranhas rapidamente. Então ele apenas dá a Stella as flores, pede desculpas uma última vez. Os irmãos se sentem mal e decidem aceitar seu pedido de desculpas. Então o chamam e o deixam ficar com eles para celebrar todos juntos como uma família. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.